Fala, gente linda! Você quer entender a ansiedade? Você quer algumas dicas a respeito de como vencer a ansiedade? Então vamos conversar sobre isso. Só antes disso, deixa o teu like já e já compartilha para todo mundo que é ansioso esse vídeo aqui, porque senão quem vai ficar ansioso sou eu. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom, galera, quem não é ansioso nessa época? Esse é um pensamento, quando eu estava refletindo sobre isso que eu ia falar, sobre essa conversa de hoje, eu estava pensando em dizer que essa geração ela é ansiosa, mas depois eu comecei a pensar a respeito da nossa sociedade e ninguém na nossa sociedade hoje deixa de ser ansioso. Todo mundo é um pouco ansioso nessa sociedade de hoje, não é só essa geração. Na verdade, a ansiedade tem alcançado todo mundo que vive na nossa sociedade em algum nível. Nem que seja um pouquinho de ansiedade tem chegado no nosso coração. Pensa que qual que é a sensação que a gente tem quando a gente vai abrir um aplicativo no nosso celular e o aplicativo não abre? A gente fica ou não fica ansioso, nervoso com isso? Ou a gente envia um WhatsApp para alguém e a gente fica esperando aquela resposta, a pessoa não vê, não responde, ou a gente olha, vê que a pessoa visualizou e não respondeu. Isso não gera uma ansiedade no coração? Desde essas situações pequenininhas até situações grandes, até uma situação de patologia, de doença psicológica, isso tem acontecido na nossa sociedade. Na verdade, o número de doenças psicológicas que vão nesse sentido da ansiedade tem subido, tem aumentado na nossa sociedade. E o que a Bíblia diz disso? O que a Bíblia vai falar com a gente a respeito desse problema da ansiedade? A gente tem Jesus falando a respeito disso lá em Mateus 6, do 25 ao 34, que ele vai nos dar uma explicação bem grande a respeito disso, na verdade, e ele começa dizendo: não andeis ansiosos pela sua vida. E aí ele vai dizer depois, ele vai trazer uma explicação bem grande ali, vai falar que a gente não tem que andar ansioso nem pelo que come, nem pelo que veste. Ele vai dizer que as plantas se vestem, que as aves comem, e elas não fazem roupa, e elas não vão atrás de comprar roupa, e nem as aves vão plantar, nada disso. E ele termina dizendo: vocês se preocupem então com cada dia, vocês se preocupem com o mal que vocês têm que resolver hoje, e amanhã vocês vão se preocupar com o mal que vocês têm que resolver amanhã. Porque um pouquinho antes disso ele ainda vai dizer: vocês não podem acrescentar tempo no dia e nem dia na semana para estar resolvendo as coisas. Então não adianta vocês andarem ansiosos. É o que Jesus vai dizer. E depois Paulo também vai dar um conselho muito parecido lá para os filipenses. Ele vai dizer lá em Filipenses 4, versículo 6, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não sejam ansiosos, não andem ansiosos por nada. É isso que ele vai dizer. Mas se a gente for pensar para tentar entender o que acontece, por que a gente tem tanta ansiedade, uma boa pergunta para a gente começar é: o que é a ansiedade? Para a gente entender a ansiedade. A ansiedade, na verdade, ela é uma insegurança da confirmação do que vai vir mais adiante. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente se sente inseguro, quando a gente não sabe se aquilo que a gente quer que aconteça mais adiante vai acontecer, ou quando a gente quer que alguma coisa não aconteça e a gente não sabe se essa coisa não vai acontecer. Então é quando a gente não tem confiança no que vai vir no futuro. Isso é insegurança. Por exemplo, vamos pensar num exemplo bem simples aí. Você não vai dormir de noite pensando, ansioso, porque talvez o prédio que você trabalha não vai estar no mesmo lugar amanhã. Ninguém faz isso. Eu não faço isso, você não faz isso. Por quê? Porque todo mundo sabe que um prédio não se teletransporta de lugar. Isso não ia acontecer de uma hora para outra. Então a gente não vai dormir ansioso com isso. Amanhã eu sei que meu trabalho vai estar no mesmo lugar. Quando a gente está no trabalho, a gente não pensa assim: nossa, será que quando eu voltar para casa, a minha casa vai estar no mesmo lugar ou eu vou ter que procurar ela? Isso a gente não fica ansioso com isso. Porque a gente sabe que um prédio não se teletransporta, ele vai estar lá. Ninguém vai ficar ansioso com isso, porque a gente tem certeza de que isso vai acontecer. Ainda que de noite, quando a gente vai dormir, a gente não esteja enxergando o prédio onde a gente trabalha, ou que durante o nosso trabalho a gente não esteja enxergando a nossa casa. Isso tudo não vai acontecer. Por quê? Porque na verdade, a gente ficaria ansioso se a gente não tivesse certeza disso. Mas como a gente tem a certeza de que as coisas vão estar lá, a gente fica tranquilo, porque as coisas vão estar lá. E isso é ansiedade.
Isso é ansiedade. E como a gente combate a ansiedade? A Bíblia vai nos mostrar um jeito de combater a ansiedade, que é com a fé. Porque a fé é exatamente o oposto da ansiedade. Hebreus 11, 1 e 2 vai nos dizer isso, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, a firme convicção das coisas que se esperam. Ou seja, é ter certeza que mesmo não vendo as coisas, Deus vai cumprir as coisas na nossa vida. É assim que a gente vence a ansiedade. Vou dar um exemplo aí. Tá? Quando o Moisés ele foi canal de Deus para fazer o milagre de abrir o Mar Vermelho ali, ele teve que crer antes de ver o Mar Vermelho aberto. Deus disse para ele, vai lá e toca o teu cajado no mar. E ele teve que crer para ir tocar com o cajado no mar, e aí ele viu o mar abrir. Não foi Deus abrir o mar e ele saiu batendo com o cajado no chão, dizendo um milagre, um milagre. Não foi isso que aconteceu. Ele teve que ir lá encostar com o cajado e aí ele viu o milagre acontecendo. Ele confiou antes naquilo que ele não estava vendo, e aí isso aconteceu. Então a fé é exatamente isso. Quando a gente recebe uma cura, por exemplo, é a mesma coisa. A gente, antes de confirmar que isso aconteceu, a gente tem que crer naquilo que Deus prometeu. Então a ansiedade, ela é exatamente o oposto da fé. Mas eu não estou falando isso, que a ansiedade é o oposto da fé, para menosprezar quem sofre com ansiedade. Eu quero, na verdade, colocar luz nesse quarto escuro que é a ansiedade. E é importante dizer nesse momento do vídeo que se a ansiedade na sua vida já chegou num quadro patológico, um quadro de doença psicológica, procure ajuda. Mesmo você estando dentro da igreja, procure ajuda. Tá? A gente procura médicos quando a gente está doente biologicamente, a gente tem que procurar um psicólogo quando tem alguma enfermidade psicológica, algum sofrimento psicológico, porque é assim que funciona. Deus também deu essas ciências, senão Deus não teria permitido. Se Ele não quisesse, Ele não teria permitido. Deus deu essas ciências para que a gente use elas e seja saudável também através delas. Deus pode curar tanto através de um médico quanto através de uma cura sobrenatural, da mesma maneira que Deus pode curar tanto através de um psicólogo quanto através de uma cura sobrenatural. Amém? Então, o que não pode acontecer nesse quadro de ansiedade? A gente não pode pensar que a ansiedade é algo inocente, algo simples. Às vezes na nossa sociedade é até meio bonitinho ser um pouco ansioso. E a gente não pode pensar desse jeito. Olha só a situação de Abraão. Abraão é o pai da fé, mas antes de ter fé ele foi ansioso. E na ansiedade dele, quando ele queria que se cumprisse a promessa e ele não tinha certeza que ela ia se cumprir por causa das condições dele, da esposa dele, da idade, tudo isso, que a gente vê muito claro na história de Abraão, a esposa dele oferece Agar e ele tem um filho com Agar. E a consequência dessa ansiedade dele é que existe uma guerra que dura até hoje. Os filhos de Ismael são os muçulmanos e os filhos de Isaac são os judeus. E até hoje eles brigam sobre quem é o filho da promessa e tal, tudo isso. Até hoje existe uma desavença entre esses dois povos e eles brigam por terra, eles brigam por tudo. Então a ansiedade ela pode gerar na nossa vida grandes consequências e a gente não pode tratar ela como uma coisa simplesinha. Então, se a ansiedade é assim, então nós precisamos vencer a ansiedade na nossa vida. E como a gente vence a ansiedade na nossa vida? Essa resposta a gente vai achar ali em Filipenses 4. Tá? Paulo vai nos dar 3 dicas ali de como não ser ansioso, de como vencer a ansiedade. A primeira dica é que nós devemos entregar tudo que gera ansiedade no nosso coração para Deus. Ou seja, Paulo vai dizer ali em Filipenses 4:6, ele vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes entreguem todas as coisas a Deus, com petições, com ações de graça e tal. Ele vai dizer que, qual que é a ideia do Paulo? Ele vai dizer assim, cara, entrega para Deus e descansa. Entrega para Deus e descansa. O que está gerando ansiedade no teu coração, você entrega e descansa. Tenha fé em Deus, ele está dizendo ali. Quer uma dica prática de como fazer isso? Anota num caderno aquilo que você tem ansiedade, ora para Deus, anota num caderno e esquece. Espera Deus te responder, te trazer uma solução para isso. Sabe, a gente precisa entender aquilo que Paulo está dizendo ali, porque depois no versículo 7 ele vai dizer assim, quando você faz isso, a paz do céu que excede todo entendimento, ela vai guardar a tua mente e o teu coração. É o que ele vai dizer. A segunda dica que o Paulo vai dar ali é encher a nossa mente com coisas boas. Ele vai falar isso no versículo 8. Tá? Ele vai dizer tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa honra, tudo que é agradável.
que isso encha a mente de vocês. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, cara, enche a tua cabeça com coisas boas, com aquilo que vem de Deus, que é agradável, sabe? De novo, você quer uma coisa, um conselho prático de como fazer isso? Te lembra daquilo que Deus já fez na tua vida. E mais adiante, esse caderno que você tem anotado, quando Deus começar a responder, você vai também poder usar isso, olhar fisicamente e dizer assim, poxa, Deus está me respondendo tantas coisas aqui. E confiar em Deus, deixar de ficar ansioso por causa disso, sabe? Fazer exatamente o que está lá em Lamentações 3:21, trazer à mente aquilo que te dá esperança. E a terceira dica que Paulo vai dar aqui é pôr em prática aquilo que nós aprendemos na palavra, que é o que ele vai falar no capítulo 9. Ele vai dizer para eles, no versículo 9, ele vai dizer para eles, o que vocês têm ouvido de mim, ponham em prática. Pratiquem isso, o que vocês têm ouvido a respeito do Evangelho, ponham em prática. Quer dizer, cara, se concentra em trabalhar para o reino de Deus, porque enquanto vocês vão fazendo isso, Deus vai estar trabalhando nessas coisas que vocês têm ficado ansiosos. Façam isso. Fiquem tranquilos e vão se concentrar em outra coisa. Quando a gente se concentra em fazer alguma outra coisa, Deus opera na nossa vida. É o que vai dizer lá em Mateus 6:33, vai dizer, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Descansem em Deus e esperem que Ele vai fazer. Então, na verdade, nós podemos vencer a ansiedade, mas de que forma a gente faz isso? Nos apegando a Deus e confiando em quem Ele é. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, e se ele ajudou você, deixa teu like, compartilha esse vídeo para que ele ajude mais pessoas, segue a gente nas nossas redes sociais, a gente compartilha mais material lá. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, que Deus abençoe você.